E agora, uma estrela no ar. Nós estamos recebendo hoje, com muita satisfação, a doutora Tanit Gans Sanches. Ela é médica otorrinolaringologista, formada pela Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, professora livre-docente e associada da otorrinolaringologia da USP, ex-orientadora de pós-graduação da USP em otorrinolaringologia e fonoaudiologia, fundadora e diretora do Instituto Gans Sanches, criadora e coordenadora do Novembro Laranja, campanha nacional de alerta ao zumbido, misofonia e hipercúsia. Do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, da TV Zumbido no endereço www.tvzumbido.com.br. Blitz do Ouvido, no programa de bem-estar global. É ex-coordenadora do grupo na Tinnitus Research Initiative, na Alemanha, e ex-presidente do 10º International Tinnitus Seminar. Ela é ex-membro do corpo editorial das revistas Clinics, International Archives of Otorhinolaryngology e Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. Convidada frequente de programas de TV, rádio, revistas, lives, enfim, uma personalidade no mundo da otorrinolaringologia e no mundo aí do zumbido, algo que inferniza milhões de brasileiros. Doutora, eu gostaria de agradecê-la inicialmente por atender ao nosso pedido de entrevista e perguntar à senhora, que é a maior autoridade no assunto, ou uma das maiores autoridades no assunto, o que causa, afinal de contas, o zumbido no ouvido. Dauro, muito obrigada pelo convite. Fico feliz de ter mais uma oportunidade de divulgar esse assunto que, de fato, como você falou, acomete aqui aproximadamente 1 a cada 5 pessoas. Então, de fato, ele é muito prevalente e pouco avaliado, pouco estudado, eu diria até pouco respeitado pela própria medicina, uma vez que os pacientes são rotulados, zumbido não tem cura. Não existe o que fazer. Precisa aprender a conviver com isso. E isso eu hoje acho uma falta de respeito. Então, dado esse preâmbulo aqui, o zumbido, a melhor maneira de fazer qualquer pessoa entender é comparar com enxaqueca. Todo mundo sabe um pouco de enxaqueca e dentro desse pouco sabe que tem várias causas diferentes e várias formas de tratar diferentes. E nem todo mundo que trata uma enxaqueca de um jeito X, ou Y, ou Z, tem o mesmo resultado de sucesso. Ou seja, tem gente que vai para frente, tem gente que fica paradinho no mesmo lugar, apesar do tratamento. Se eu transplantar o que eu falei de enxaqueca para zumbido, isso veste completamente bem essa nova situação para algumas pessoas. O zumbido tem várias causas, começando por coisas do próprio ouvido, onde o zumbido é criado, à direita, à esquerda, bilateral. Quais são as causas do próprio ouvido? Quando o ouvido é agredido por alguma coisa, tipo poluição sonora. Festas, baladas, danceteria, shows, corrida de Fórmula 1, sem proteção do ouvido. O ouvido tomou uma pancada. O que que ele vai fazer? Cair. Ele vai cair como se fosse uma luta de boxe e às vezes ele pode se levantar de novo, tá? Mas às vezes ele só fica caído porque foi nocauteado.
Existe o processo de envelhecimento do zumbido. Todo mundo que tem a sorte de envelhecer, que não vai morrer cedo, né, passa por um processo de perda lentamente gradativa e uma a cada 3 idosos tem o zumbido também, além da perda de audição. Tá? Então, para resumir uma situação, 90% das vezes, Dauro, o zumbido é consequência de uma perda de audição. O que quer dizer isso? Se eu tenho perda só aqui, eu devo ter zumbido só aqui. Se eu tenho perda bilateral, eu devo ter zumbido bilateral. Se eu tenho uma perda aqui e aqui é muito maior, eu devo ter um zumbido bilateral, aqui de um jeito e aqui muito maior. Então não basta ter zumbido e perda para eu dizer que é por causa da perda. Precisa combinar, precisa ter coerência. Então, esses são os problemas do ouvido. Agora, a vizinhança do ouvido também tem potencial para dar umas pancadas no ouvido. A cabeça, a parte neurológica, então, enxaqueca é uma causa de zumbido. Meningite é uma causa de zumbido. Tá? Tumores são causas de zumbido. Mas essa vizinhança aqui da frente, ó, a odontológica, da ATM, do dente, da musculatura, causa zumbido com muita frequência. Essa vizinhança aqui, ó, debaixo do pescoço, né? Debaixo do ouvido, causa zumbido com muita frequência. O centro do nosso corpo, que é o sistema digestivo, causa zumbido com muita frequência. Portanto, quando a gente vai pensar na resposta para as causas do zumbido, você vê que ela é longa, porque tanto problemas do próprio ouvido podem dar zumbido, como problemas da vizinhança também podem dar zumbido. E se você me permite, eu vou pegar esse gancho e já fazer as pessoas entenderem que se tem várias causas, a gente precisa fazer um tratamento igual para todo mundo? Claro que não. A gente precisa fazer um tratamento para cada paciente que tenha a ver com a ou as causas que a gente vai encontrar na investigação. Veja se para você fez sentido, se tem Sim. coerência. Como a enxaqueca não tem um tratamento único igual para todo mundo, porque as causas são diferentes, exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer com o paciente com zumbido. Descobre, mapeia essas possibilidades mais comuns em cada pessoa, e é nesse sentido que a gente vai tentar tirar a mãozinha que está batendo no ouvido para ver se ele consegue se recuperar. Doutora, a partir de que percentual de perda auditiva é observado a possibilidade do zumbido? Ótima pergunta. Qualquer perda de audição. Quando as pessoas com zumbido fazem audiometria, que se testa em geral 8 frequências sonoras ou mais em cada ouvido, às vezes uma perda leve em uma frequência sonora em um ouvido já é capaz de causar zumbido. Então, não quer dizer que perdas mais graves, mais importantes, severas, impactantes na vida da pessoa vão ter mais zumbido, porque perdas leves, inclusive perdas não detectadas na audiometria, podem causar zumbido. Eu pergunto à senhora, a internet hoje virou um território onde todo mundo é jornalista, todo mundo É compartilha médico? informações, todo mundo é médico, e muitas vezes as inteligências artificiais estão aí, às vezes, prescrevendo receitas, né? E a gente vê, por exemplo, sobretudo no Instagram, no Facebook, inúmeros comerciais de pessoas, às vezes até travestidas de médico, com vídeos muito bem elaborados, que oferecem cursos e medicações, e ao fim do zumbido e tal, e ao final você tem que pagar um medicamento caro, que custa R$ 300, R$ 400. É totalmente natural e tal. O que a senhora me diz disso? A senhora que é tão ligada a essa questão aí, justamente dessa campanha nacional de alerta ao zumbido.
Perfeita pergunta. A internet é muito grande para qualquer um de nós, inclusive para mim mesma. Por mais que eu seja admiradora e saiba o benefício sem volta que ela trouxe para a nossa vida, a gente está, de fato, encarando os efeitos colaterais da internet como um todo, antes da inteligência artificial e mais ainda com a inteligência artificial. Eu acho que tudo que é inteligência pode ser direcionada para o bem ou para o mal. Mas já que você está colocando nesse ponto de propagandas enganosas, eu tenho um alerta do Google e um alerta no Instagram que tudo de zumbido vem parar em mim, né? Então eu recebo muita coisa. E veja, a primeira vez que eu vi uma propaganda enganosa com o meu nome, a minha imagem, falando pesquisadores da USP aprovam tal, 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 né? Eu fiquei desesperada, tal. Outro dia eu vi uma inteligência artificial falar em nome do Dr. Drauzio Varela. A senhora Eu, imagine. eu também vi, eu também vi. E assim que eu vi, foram algumas fichas foram caindo, porque quando que o Drauzio Varela faz propaganda de um médico? Nunca. Quando que ele faz propaganda de um médico que eu mesma não conheço, especialista em zumbido que eu não conheço? Quando que um médico vai fazer uma propaganda de zumbido e vai deixar um vídeo que some do ar? Assista logo porque ele vai sumir. Não faz o menor sentido, né? Mas de fato, na boca do Drauzio Varela, pegou muita gente, tá? Mas então, só para falar que isso é difícil de combater, é grande demais para mim, já fui vítima também, mas de qualquer jeito, a gente torce para que as pessoas tenham um mínimo de bom senso. Por enquanto, o que tem de padrão? Começar o esclarecimento sobre zumbido dando crédito. Então, seja a USP, como eu já vi várias vezes, cientistas internacionais, papapá, papapá. Depois, o padrão de colocar medo nas pessoas que têm zumbido. Então, eu já ouvi termos como você está fritando os seus neurônios. Nossa, Não sim. fique esperando, você está acabando com os seus neurônios e por É isso um você tem prenúncio de doença de Alzheimer. exatamente, tá? E daí, à medida que botou medo suficiente para as pessoas se mobilizarem, apresenta o produto, vai sair logo né, de oferta para mobilizar o gatilho da urgência, tá? Seja remédio coisa natural, seja outro tipo de tratamento, não faz o menor sentido, como eu já falei antes que um tratamento em qualquer vídeo seja uma panaceia para tratar algo tão diversificado quanto o zumbido. É a mesma coisa se a gente transplantar de novo, você falar um milagre que vai acabar com a enxaqueca do mundo. Não vai, não vai. Né? Então, é torcer para que as pessoas tenham bom senso e usem não só o cérebro, mas o coração, falar assim: será? Como é que tá batendo isso daqui em mim? Será que esse negócio ressoa ou não? Porque de fato, inteligência artificial levada para o mal tem essa proposta de enganar as pessoas. Fez sentido? Doutora Tanit, coluna. Problemas de coluna causam zumbido também? Com certeza. É mais provável que um problema de coluna cervical, por ser mais próximo do ouvido, cause ou interfira, quer dizer, piorando um zumbido que já existe por outra coisa. Porém, para algumas linhas de ortopedistas, fisiatras, o problema na cervical já vem lá de baixo. Começa lá embaixo e vai subindo, tá? Então, sim, eu tenho que pensar que alguém que só tenha dor lombar, por exemplo, possa avançar ao longo do tempo e chegar na cervical e aí ter interferência no zumbido. Agora, o mês de novembro dedicado aí ao combate do zumbido, e todas essas campanhas, eu acompanhei as redes sociais da senhora, a minha fonoaudióloga, a doutora Maria Cristina Silva, que é uma competência, é sua grande fã e acompanha tudo, e eu conheci a senhora através dela. Né? A gente que trabalha com comunicação, seja rádio, vídeo, TV, a gente tem sempre um acompanhamento fonoaudiológico. Então, esse mês dedicado aí ao combate ao zumbido,
Quais são as ações que vocês normalmente tomam? Que a senhora liderando aí, certamente outras pessoas que sofrem com isso ou já sofreram ou querem que os outros deixem de sofrer. Perfeito. A campanha nacional de alerta ao zumbido, misofonia e hiperacusia, como o nome é muito grande, a gente apelidou carinhosamente de Novembro Laranja. E até porque ela foi mesmo inspirada no Outubro Rosa, que é uma campanha antiquíssima, mobiliza muita gente e um dia eu quero que ela seja tão conhecida quanto o Outubro Rosa, tá? Então, Novembro Laranja. Laranja, como você pode ver aqui, é uma cor iluminada, forte, alegre e que Sim. marca, tá? Então é a força com a alegria. E por isso tudo nosso que é importante tem toque de laranja. Ele é um dos meus grandes trabalhos voluntários, porque a gente se dedica ao mês 30 dias de novembro a fazer o quê? Divulgar em larga escala informações de conscientização e de motivação para as pessoas que têm zumbido buscarem tratamentos em suas respectivas cidades com as suas respectivas redes de apoio. Isso é muito importante. Por quê? Como a gente já tem uma a cada 5 pessoas com zumbido. Existe uma tendência de envelhecimento natural das pessoas, de mais longevidade, e o envelhecimento é uma das causas de zumbido. Mas o que nos motivou lá atrás foi a conscientização, Dauro, de que crianças e adolescentes têm tanto zumbido quanto adultos e idosos. E só a diferença é que eles não têm a consciência de que isso é um problema. Então, eles naturalizam o zumbido, às vezes não contam para os pais, e se não fosse a gente ter duas pesquisas levantando essa bola ativamente, uma com crianças no Rio Grande do Sul e uma com adolescentes aqui em São Paulo, a gente não teria essa noção de que os ouvidos sensíveis nascem sensíveis. E, portanto, durante a infância e adolescência, são as épocas que você mais está exposto sem querer a ruídos, sejam os brinquedos eletrônicos, sejam as festinhas infantis, seja o carnaval que os pais levam as crianças para se divertirem. Ouvidos sensíveis são abalados antes dos ouvidos resistentes. Então, tem uma série de coisas que a gente quer que as pessoas tenham mais noção para poderem buscar ajuda e fazerem tratamento precoce. Se tem uma regrinha da medicina que funciona muito bem, é que tratar precocemente aumenta a chance de sucesso. E, portanto, a campanha nasceu com este objetivo. Como é que a gente vai fazer as pessoas em larga escala conseguirem ter essa consciência e mobilizar para avaliação e tratamento? Lá no começo, nós investimos no que tínhamos. Parque Vila Lobos, Parque do Ibirapuera, Praça Vinícius de Moraes, locais, domingo de sol, alta população ali andando e conscientização com folder, com fala, com palestra, com caminhada. De uns 10 anos para cá, lembrando, Novembro Laranja existe desde 2006, tá? De uns 10 anos para cá, eu investi na internet para divulgar. E, portanto, hoje a gente tem um conjunto delicioso de pessoas famosas que abriram o coração para o Novembro Laranja e, com a sua fama, ajudam a divulgar a importância do Novembro Laranja. Portanto, resumindo, hoje é uma campanha que corre nas redes sociais com grandes nomes, tipo o Padre Fábio de Mello, Mário Sérgio Cortella, jornalistas ali da Globo, como Fernando Rocha, Mariana Ferrão, a Milena Machado, não, ex-jornalistas da Globo, né? E grandes nomes ali do público, da parte médica também. Então, as custas de apoio nosso, dos nossos mentorados, alunos, seguidores, a gente faz uma onda laranja levando informação. Você sabe que tudo que é grande começa pequeno, mas precisa de muitas pessoas encampando. Então, felizmente, a gente está num momento onde levar a orientação adequada, positiva, vamos, né? Vamos entender esse negócio e vamos procurar ajuda.
faz parte de muitas pessoas aqui do meio da medicina, da otorrinolaringologia, da fonoaudiologia, da fisioterapia, da psicologia e desses famosos que nos ajudam com o coração aberto. Doutora Tanit, existem aplicativos de celulares que emitem sons, alguns que emitem frequências sonoras, e eles são considerados um alívio, ou pelo menos um sossego para aquelas pessoas que têm o zumbido, principalmente à noite, né? Eu estou dizendo para a senhora com muita propriedade, porque eu sou uma vítima há muitos anos de zumbido no ouvido e vou convivendo, porque já escutei muitas vezes que a senhora me disse o simples: olha, não tem cura, não tem o que fazer. Ah, bota uma música, liga o ventilador, e essas coisas assim. E esses aplicativos de celular, a senhora aconselha? Que bom que você está validando o que eu falei antes sem saber que você tinha zumbido. Olha só, na cabeça das pessoas, zumbido não tem cura, não tem o que fazer. Imagina que você está aqui na estaca zero, né? A você ou qualquer pessoa aqui na estaca zero, incomodado com zumbido, e te falam assim, ó, você quer chegar neste caminho aqui, você quer cruzar a linha de chegada dessa corrida, que é a cura do zumbido. Desiste, você não vai conseguir, tá? O que que eu penso com a minha cabeça que não é simplista? Tem cura ou não tem cura? A minha cabeça é o seguinte: se você puder fazer alguma das formas de tratamento que te levem para frente, você ande 50% desse caminho. Não é cura, porque Mas você cura é estará 100%. 50% melhor. Não é cura, porque cura é 100% de melhora sem recaída. Mas você andou. Gente, eu não sei como as pessoas não enxergam isso. Então, a meta do tratamento é tirar a pessoa do ponto de desconforto que ela tá quando ela busca ajuda e botar para frente. É simples assim. A cura não é uma garantia. Porém, a gente já tem 3 pesquisas publicadas sobre remissão total e duradoura do zumbido, e eu mesma sou um caso de cura de zumbido. Tá? Então, veja, eu não sei aonde está a dificuldade das pessoas de entenderem quando eu explico desse jeito, eu já explico há muito tempo desse jeito, né? A meta de uma consulta é fazer ir para frente. Com que instrumentos você tem para ir para frente? Existem alguns medicamentos que podem melhorar zumbido. Dauro, nenhum deles foi criado pela indústria farmacêutica com a meta de zumbido, mas aconteceu sem querer. Então, medicamentos para labirintite podem melhorar o zumbido, alguns medicamentos para memória podem melhorar o zumbido, para dor podem melhorar o zumbido, alguns antidepressivos, ansiolíticos, para ansiedade, para depressão podem melhorar o zumbido. Então, existe um arsenal que melhora zumbido, sim. Tá? E nessa pesquisa de cura, a gente viu 30 de 80 casos melhorando às custas de remédio, tá? Então é um outro lado da história que a gente hoje abraça e defende porque a gente aprendeu com os pacientes. A Sim. melhor fonte de aprendizado é paciente, nem só pesquisa científica, tá? Existe uma linha de tratamento de muita melhora com correção de hábitos alimentares que interferem no seu intestino, primeiro no intestino e depois no ouvido. Então, não adianta um aplicativo, um remédio para o zumbido, se o problema está no que a gente ingere de comidas ou bebidas. Essa é a lógica do tratamento, tanto do zumbido quanto da enxaqueca. Existem vários zumbidos que podem melhorar com as abordagens odontológicas, quando existe problema da TM, ou fisioterapêuticas, quando existem problemas de contratura muscular exacerbada aqui no pescoço. Existem vários casos de melhora com terapia, com meditação, com técnicas de relaxamento. Por quê? Porque o zumbido daquela pessoa pode ter a ver com mudanças de humor. Então, a Sim. lógica da coisa é dar matching. Qual é a forma de tratamento que eu vou escolher? De acordo com a causa da De investigação, cada pessoa. tá? Então, quando você me pergunta de aplicativo, é uma forma do quê? De fazer uma terapia sonora. Isso serve para todo mundo? Claro que não, mas isso pode ser uma ajuda. Se a causa do zumbido estiver estável,
a causa não estiver crescendo, isso pode ser uma ajuda. Se o zumbido de uma pessoa é assim, nesse volume, qual que é o mérito do aplicativo? É gerar um som neutro para você. Então não pode ser chato, irritante. Tem que ser neutro, que nem som de sala de espera, né? Se quiser, você dorme lá, tá? Se quiser, você Sim. lê lá, mas que ele não fique te chamando a atenção. Então, um som neutro colocado abaixo do volume do zumbido. Ah, mas daí eu vou ouvir dois sons, sim. A ideia da terapia sonora é ouvir dois sons, o zumbido e o som do aplicativo, do gerador de som de aparelho, etc. Na ideia não é mascarar. Quando você mascara, Dauro, você tem alívio e a hora que você tira o som mascarador, o zumbido não muda. Se a minha meta é diminuir zumbido, eu preciso de uma âncora. E âncora a gente põe para baixo do barco, tá? Sim. Então, o zumbido tá aqui, é abaixo e com paciência e monitoramento que o zumbido pode ir abaixando até o volume do som. Aí você faz o quê? Abaixa o volume do som. Essa, a proposta da terapia sonora, com aplicativo ou não, é longa e gradativa e ela pode melhorar os zumbidos que têm anos de tratamento. A melhor coisa, terapia sonora, junto com alguma coisa direcionada para a causa do zumbido. Fez sentido? Sim, senhora. Nós vamos caminhando, doutora Tanit, para o final. Além de agradecê-la imensamente, né, eu me coloco até como um particular interessado, por conta de que é um inferno, que só quem tem sabe o que é. A noite para dormir é uma coisa apavorante. E você já vai ficando em pânico quando os barulhos do dia, do cotidiano, vão encerrando-se para aquele momento de descanso, né? Você já vai ficando em pânico, porque é perturbador. Eu desejo à senhora extremo sucesso nessa campanha do Novembro contra o Zumbido. Desejo à senhora também sucesso nessa cruzada contra as fake news, as notícias falsas de internet, aqueles que querem ganhar dinheiro simplesmente em cima do drama, porque é um drama, em cima do drama das pessoas. E desejo que a senhora continue sendo aí essa grande voz que vem inspirando profissionais da fonoaudiologia e da otorrinolaringologia Brasil afora. Aqui em Minas Gerais, a senhora é muito conhecida e isso é uma esperança para nós, portadores de zumbido, para aqueles que ainda não são. Eu tenho um amigo jornalista que tem também, ele diz para mim que zumbido é igual carro alto. Um dia todo mundo vai ter um. Então, eu quero lhe agradecer, lhe cumprimentar e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Muito obrigada, viu, Dauro, por toda essa introdução e por esse fechamento. Como eu falei no começo, eu sou muito grata por cada oportunidade, por cada porta que se abre para minha voz poder chegar nos ouvidos, na mente e no coração das pessoas. Porque a parte do mal, das fake news, etc., né, desse comprometimento é, emocional das pessoas, a gente tenta contrabalançar, neutralizar, levando informação positiva. Então, eu sempre fiz questão que o nosso trabalho fosse como um oásis no deserto. Eu não vou acabar com o deserto, mas eu quero ser uma fonte de nutrição, de geração de vida, mesmo com areia ao redor. Tá? Então, é dentro desse trabalho que a gente tem que ter a consciência que mudar a cabeça das pessoas vem muito aos poucos. Infelizmente, muito aos poucos. Quando eu tive zumbido e me curei de zumbido, a minha cabeça mudou assim, ó, eu fiz uma chavinha que mudou. Peraí, se eu me curei, então não é possível que não tenha cura para ninguém. Ah, eu não posso ser essa exceção única no planeta. E nada como lógica, coerência e persistência para a gente ir atrás e ver que sim, tem outras pessoas que se curaram, mas elas não estão nas redes sociais, elas não estão no grupo de apoio, elas estão levando a vida. Então, quem se junta em redes sociais, em grupo de apoio, é quem compartilha o sofrimento. E isso dá uma visão errada
viciada de que o zumbido é sempre um problema para todo mundo que tem. Porque a gente está falando de grupos fechados que de fato sofrem. Mas acredite se quiser, Dauro, tomara que você possa progredir na sua caminhada, não só como jornalista, mas como paciente com zumbido, progredir para o que pesquisas antiquíssimas de 1984, lá nos Estados Unidos, mostravam que entrevistando pessoas na rua, só 20% de quem tem zumbido dá um passo em direção à consulta médica, porque os outros se adaptam espontaneamente. E, portanto, se esse é um outro lado da moeda, o zumbido não pode ser um inferno na vida de todo mundo. Tá bom, doutora. Até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos a você que nos assistiu também. E numa próxima oportunidade, uma outra personalidade falando conosco sobre um tema importante. Eu sou Dauro Machado e agradeço você por ter ficado conosco até agora. E agora, uma estrela no ar.